Barack Obama é o pior presidente dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos esse é o resultado de uma pesquisa feita entre eleitores norte-americanos pela Universidade de Quinnipiac e divulgada hoje. Em segundo lugar, ficou o presidente anterior, George W. Bush. A maioria dos entrevistados diz que Ronald Reagan foi o melhor presidente desde 1945. E vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Por que o presidente Barack Obama está com uma popularidade tão baixa? Bom, os Estados Unidos são um país conservador. Essa questão é colocada hoje. Colocada em outro momento, talvez o Eisenhower, o Lyndon Johnson, o Kennedy tivessem uma valorização maior. Até mesmo Clinton. São um país conservador desde que o Nixon, no final dos anos 60, apelou para a chamada maioria silenciosa, que é a maioria republicana. Agora, também é verdade que o Obama fracassou. Na política externa, continua encalacrado no Iraque e no Afeganistão, não normalizou relações com Cuba e não terminou com Guantánamo. E no plano interno, suas duas grandes promessas também não conseguiu terminar de realizá-las. Primeiro, o programa de saúde, ainda não finiquitou. Em segundo lugar, a lei de imigração, que também está encalacrada. É certo que ele tem dificuldades no Congresso, mas a arte de um grande estadista é conseguir contornar isso, e ele não conseguiu. Fracassou, de alguma maneira decepcionou seus eleitores. Emi, ainda falando dos Estados Unidos, por lá hoje se comemora os 50 anos da Lei de Direitos Civis. É uma lei que proibiu discriminação de cor, raça, nacionalidade, religião. Os negros lá, nesse momento, estão melhor do que nessa época, 50 anos atrás? Em termos raciais, étnicos, certamente sim, já não há aquelas proibições taxativas, mas em termos sociais, não. Os dados mostram que a relação entre a renda dos brancos e dos negros, a distância aumentou. Quer dizer, a situação social deles não melhorou e, com isso, acabam tendo dificuldades para a sobrevivência real. Então, o término do apartheid, que acabou se dando há 50 anos atrás, não significou uma transformação social substancial nos Estados Unidos. E, Emir, alguns estados do sul dos Estados Unidos estão aprovando leis que dificultam o exercício do direito de voto por negros e por pessoas de baixa renda. Isso não representa um retrocesso à situação de 50 anos atrás? Sim, o Sul, que continua sendo dominado pelos conservadores, acaba estabelecendo, por exemplo, rigor na apresentação dos documentos para poder ter direito de voto. A questão dos antecedentes criminais, que exatamente penalizam negros e pobres, acaba sendo também um obstáculo. Então, da mesma maneira que nos planos de saúde, em princípio está aprovado o plano de saúde, mas pela via dos fatos acabam sabotando. Então, a autonomia dos estados, são os Estados Unidos, são a Federação dos Estados, também dificulta a implementação de leis que já estão aprovadas a nível nacional. Isso também acontece em relação aos direitos civis aprovados há 50 anos atrás. Emir Sader, obrigado, uma boa noite.